Lembrando que amanhã nós teremos uma live às 8 horas, beleza? Então vejam só, Paulo, muita gente pergunta, Paulo, como você chegou a este cenário? Simples. Eu simplesmente criei um documento qualquer, num tamanho qualquer, certo? 300 dpi, e vou dar um OK. O documento mais ou menos assim. Vou criar uma nova layer e vou fazer o seguinte, vejam só. Eu vou em filtro, eu vou aqui em um negocinho chamado Vanishing Point, que é, eu vou criar alguns pontos em perspectiva, tá? Isso vai servir como base para o meu quarto, para que não fique esquisito. Então vejam só. Eu vou puxar aqui e vou começar a fazer uma imagem poligonal aqui, não sei como, não lembro como é o nome dessa desgraça aqui, e vou colocar mais ou menos aqui. Notem que quando eu puxo muito ele fica vermelho, tá? Quando eu vou puxando para o lado ele vai ficando amarelo, quer dizer que está chegando no ponto, e azul é um ponto ideal para você fazer o seu quarto, a sua parede. Então vou botar aqui, vou adicionar um novo ponto aqui em cima no Create Plane Tool, tecla de atalho C, e vou fazer mais um aqui, onde isso vai servir para que eu tenha como base onde vai ficar o teto da minha imagem, onde vai ficar o chão e aonde vai ficar a outra parede, tá? As imagens eu vou disponibilizar no site, esse vai para o site, tá? Então vou colocar aqui novamente, vou puxar aqui para baixo e aqui para cima, ó. Adiciona novo ponto, e aqui também eu vou adicionar um novo ponto, mais ou menos assim. Olha só, aqui e aqui. Notem que este ponto aqui ficou um pouco torto, então eu vou puxar e vou consertar, mais ou menos assim. Vou acrescentar mais um ponto, tá? Boa noite, Eduardo. Vou puxar aqui, opa, voltando aqui perto, opa. Deixa eu voltar o vanishing aqui, que eu sem querer apertei ESC. Deixa eu fazer novamente aqui o vanishing point, mais ou menos aqui. Puxa um pouquinho para o lado assim. E vou adicionando o meu vanishing. Vou adicionar novamente, que eu sem querer apertei o ESC, tá, gente? Foi mal aí. Então eu vou adicionando aqui de uma forma que eu vou criando o meu cenário, tá? Que nós vamos criar o cenário basicamente do zero. Então eu preciso ter pelo menos uma proporção de sala onde eu vou ter. O Vanishing Point trabalha com a forma de polígonos, tá? Onde ele vai marcar e fazer trabalho de perspectiva para sua imagem, como foi dito agora há pouco. Então eu faço aqui, mais uma caixinha aqui, e aqui eu vou fazendo mais ou menos assim, e vou fazer o seguinte, pode ser o tamanho que você quiser. É assim, como se fosse um plano de cenário. Então eu vou botar aqui, ó, nessas setinhas aqui do lado, eu vou clicar e vou botar Render Grids to Photoshop, ou eu vou renderizar para o Photoshop essa render, tá? E vou dar um OK, certo? Feito isso, ele ficou um pouco clarinho, então eu dou um Ctrl J, ó, e ele dá uma escurecida legal aí na minha imagem, beleza? Ó, Ctrl J, ele dá uma escurecida, tá? Beleza. Feito isso, eu vou, notem que eu já fiz basicamente um quarto aqui. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar uma textura, certo? Qualquer aí, uma textura que me agrade. No meu caso, eu vou pegar uma textura de parede mesmo, uma coisa que eu tenho aqui. Deixa eu ver, pode ser essa daqui, tá? Uma textura de parede normal, olha como ela tá aqui. Ela é uma textura mesmo de parede. Então eu vou pegar aqui
e vou arrastar pro Photoshop, certo? Esperar um pouquinho. E aqui eu vou fazer o seguinte, olha só. Vou botar aqui na posição, Ctrl T, botão direito, Distort. E eu vou distorcer essa imagem na proporção que eu fiz o cenário. Então já vou começar a montar essa parede, olha só. Aqui, dou um Enter, tá? Mais ou menos assim. Vou pegar uma outra textura aqui, qualquer. Deixa eu ver aqui. Pode ser essa daqui. Ou pode ser essa daqui. Vou puxar para o meu Photoshop. Botão direito, rasterize. Vou clarear um pouco essa imagem, que está um pouco escura. Vou levar para cá. E aqui também eu dou um Ctrl T, botão direito, Distort. Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou ajustar conforme a minha outra imagem lá, olha só. Enter. Notem que eu já estou criando o meu quarto, tá? Isso é só para a gente ter uma base. Vou pegar aqui agora essa minha parede novamente. Deixa eu ver essa daqui. Não. Vou pegar essa minha paredezinha aqui. Vou botar aqui, tá? Vou rasterizar. Que rasterizando eu mudo a cor, eu tiro de objeto inteligente. Ctrl U e vou tonalizar aqui um pouquinho mais para o amarelo, assim, para um vermelho, um tonzinho mais amarelado, tá? E vou fazer o seguinte, Ctrl T, botão direito, Distort, e vou distorcer para cima dessa forma, olha só, onde eu vou pegar as pontas do meu cenário, mais ou menos assim, e eu vou aqui colocar na proporção legal que fique dentro do meu tetozinho aqui, olha só que legal. Essa parede eu vou botar um pouquinho mais aberta, mais ou menos assim, tá? Vou colocar em objeto inteligente. Deixa eu voltar aqui, botar aqui objeto inteligente, rasterize, e vou fazer isso aqui, olha só. Aumentar um pouquinho, mais ou menos assim, e vou tornar essa minha parede mais ou menos aqui. Assim eu consigo transformar o meu quarto. Já vai ficar gravada, eu não sei, cara, somente no final eu vou saber. É bom assistir, tá? Não é certeza não, ela ficar gravada não. Então as paredes eu vou colocar quina com quina. Quinazinha aqui, a quinazinha aqui também eu vou colocar, olha só. Quina com quina. Assim eu vou fazendo o meu quarto, tá certo? E o piso nós vamos trabalhar com uma textura de madeira que eu tenho aqui já pronta, que é essa textura aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou arrastar lá para o meu Photoshop, vou arrastar para um novo arquivo para que ele fique no tamanho original. Vou aumentar. Uma dica é o seguinte, vejam só. Não sei, eu acho que sim, eu estou pensando em colocar. Segurando, se você mexer a textura normal, olha só, ela distorce totalmente, tá? Porém, se você segura o Shift, ela pega ela segura na ponta e ela aumenta para outra proporcionalmente com o Shift pressionado. Porém, se você segurar o Alt mais Shift, ela aumenta e diminui para o meio, tá? A diferença, sem nenhuma tecla pressionada ele distorce, tá? Shift pressionado ele aumenta e diminui de ponta para ponta. Shift Alt ele aumenta e diminui para o centro. Fica aí a dica para vocês, tá? Vou colocar aqui mais ou menos assim. Ctrl T, botão direito, Perspective, tá? E vou puxar para o lado da seguinte forma, olha só. Puxar mais ou menos assim, vou botar aqui. Ctrl T, botão direito, Distort, e vou puxar mais para o lado aqui, olha só, aqui. E mais um pouquinho para o lado aqui, assim. Olha só.
Aqui eu já criei o meu chão, né? O meu chão do piso aqui do meu cenário. Vou colocar aqui por baixo. Vou colocar mais ou menos ponta com ponta aqui. Vou girar um pouquinho. Beleza, olha só que legal. Vou com a minha Mark Selection selecionar aqui e vou ver as pontas onde ela está. Olha só, esse aqui desce um pouquinho para que eu tenha um efeito bacana e com profundidade. Olha só, mais ou menos assim. O Ctrl também muda a perspectiva, né? Eu esqueci de dizer, obrigado aí pela dica. Então vejam só, na parede atrás eu também vou colocar uma textura, só que dessa vez vai ser uma textura, deixa eu ver aqui se eu acho uma textura diferente, senão nós usamos a mesma lá. Nós vamos texturizar mesmo. Eu vou usar essa daqui mesmo, olha só. Tenho aqui o meu quarto basicamente pronto, onde eu vou abaixar mais um pouquinho aqui assim. Olha só, mais ou menos assim. E vou aumentar aqui os lados assim. Deixa eu aumentar aqui. Beleza, olha só. Então aqui eu criei basicamente um quarto, como eu fiz aqui nesta imagem, tá? Só que note que na nossa imagem principal eu tinha feito um quarto um pouco maior. Nós vamos diminuir esse quarto, tá certo? Então vejam só, criamos a perspectiva do quarto, tá? Ou sim, vou disponibilizar sim. Por baixo de todas as layers vou colocar uma layer preta, tá? Alt Delete numa nova layer. E na parede com uma máscarazinha eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, olha só, uma portinha mais ou menos assim, tá? E vou pintar de preto, olha só. Então aqui eu tenho a porta, né, a minha grade lá já quase pronta, tá certo? Deixa eu botar aqui um pouquinho, vou até aumentar mais esse quarto, que é para ele ficar um pouco maior. Vou botar mais para cá assim. Eu vou aumentar mais esse quarto um pouco para que ele fique um pouco mais confortável, entre aspas. Vou aumentar para cá. Esse aqui eu vou puxar um pouquinho mais para baixo assim. Vamos aumentar aqui. Distort, vou aumentar aqui. Nós vamos aumentar esse quarto para que ele fique mais legal. Olha só. Vou colocar a perspectiva aqui. Esse daqui também vai ser ajustado para que ele fique um pouquinho maior para o nosso amigo que vai ficar preso aqui dentro. Olha só. Vou botar aqui na perspectiva. Aumenta um pouquinho para cá. Ok, tá? Vou girar um pouquinho aqui esse cenário assim. Beleza, tá? O que nós vamos fazer agora? Eu tenho aqui algumas grades que eu peguei, tipo uma prisão. Deixa eu ver se eu acho a bendita aqui. Deixa eu ver se aqui prison. Deixa eu ver prison. Tá aqui, não. Deixa eu ver. Imagens novas. Tá aqui. Eu peguei algumas grades, tá? Já prontas aqui. Só a foto certinha. Tá certo? Então o que eu vou fazer aqui? Com a Select Tool eu vou selecionar uma barrinha apenas, tá? Mais ou menos assim. Ctrl C, Ctrl V, eu separei aqui essa barrinha e vou fazer o seguinte, eu vou levar essa barrinha para minha imagem, tá? Olha só, eu vou diminuir aqui um pouco a espessura e segurando o Alt eu vou fazer o seguinte, olha só. Seguro o Alt, eu puxo para o lado aqui um pouquinho. Segurando o Alt novamente, solto, arrasto novamente. Solto, arrasto novamente. Olha só, ajusto aqui. Seguro o Alt, arrasto novamente e vou fazendo uma cópia, tá? É o mesmo que o Ctrl J, segurando o Alt, arrasto novamente. Beleza, fiz essas cópias aqui.
eu vou unir todas com o Ctrl E. Olha só. Quando eu unir, eu dou um Ctrl J e viro essa barra horizontalmente. Vou botar aqui uma, seguro o Alt, arrasta. Vou botar a outra aqui mais ou menos e dou um Ctrl E. Automaticamente eu tenho uma barrinha transversal. Vou escolher a minha retangular Mark Tool. Vou selecionar mais ou menos no limite da barra que está vertical, assim. Olha só. Inverto a seleção e deleto. Eu já tenho aqui o meu minha porta, minhas grades transversais. Dou um Ctrl E nisso aqui. Vou diminuir um pouco, tá? Beleza. O que eu vou fazer agora, Paulo? Na máscara que nós colocamos na parede, nós vamos fazer o seguinte. Vamos selecionar aqui com a Select Mark Tool. Vou selecionar mais ou menos aqui. Vou pintar de preto a máscara que está na parede, onde nós vamos criar aqui como se fosse uma pequena grade, onde vai ser o cenário traseiro que vai ficar por trás ali da parede, tá? Por enquanto vamos deixar assim, beleza? Nessa grade aqui nós já vamos trabalhar com a questão do fundo, tá? Vamos deixar aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou continuar na minha grade lá, que eu peguei a barrinha da minha grade. Então eu vou arrastar essa barra para lá novamente, olha só, para minha imagem, certo? Vou arrastar aqui mais ou menos e vou fazer o seguinte: eu vou botar em barras menores e vou botar em toda a parede, olha só, mais ou menos assim. É assim. Seguro o Alt, arrasto, seguro o Alt, arrasto para o lado e vou arrastando toda essa grade para cá, assim, olha só. Então eu arrasto toda essa barra para cá, fazendo com que ela pegue em toda a minha parede. Já eu vou explicar o porquê disso aqui, tá certo? Mais ou menos assim, olha só, para cá e para cá. Ctrl Alt E, Ctrl Shift E, tá? Tenho aqui já. Vou colocar um pouquinho maior aqui assim. Feito isso, eu vou colocar uma máscara nessa grade, tá? Vamos colocar de cor preta, onde a máscara serve para esconder algumas partes da imagem, da layer, ou seja, a máscara está branca, ela aparece o que está na layer. Se eu pinto a máscara de preto, ela fica um pouco mais oculta, no caso, ele fica bem oculta, né? Então beleza, o que eu vou fazer agora? Eu vou nas minhas texturas. Eu tenho umas texturas de ferrugem bem bacanas que eu peguei, certo? E onde eu vou utilizar essa daqui em específico. Por quê? Porque eu colocando essa imagem aqui, olha só qual a impressão de que ela vai dar. De que a parede está um pouco velha, certo? Entre as grades, onde eu vou rasterizar e tirar a saturação dessa parede aqui, assim, mais ou menos. E vou mudar o blend para multiply, olha só, onde ela ficou uma parede mais velha, uma coisa mais esquisita. Vou dar um Ctrl L e vou clarear um pouco essa parede. Feito isso, eu vou colocar as grades por cima, tá bom, dessa textura, e com um brush de sangue, que eu tenho aqui um brush de formato de gotas de sangue, né? Nós vamos trabalhar a questão da parede, descascando e mostrando esses ferros para que ele fique mais real, tá? Deu uma pequena travadinha aqui no Photoshop e é normal. Isso é hora de travar, meu filho. Vamos voltar aqui para baixo um pouquinho. Eu tenho aqui um brush de sangue, de respingos de sangue. Então aqui ele vai me ajudar a criar o efeito que eu quero. Olha só ele aqui.
Depois eu crio um tutorial falando sobre isso. Então vejam só, eu vou clicar aqui no meu brush de sangue qualquer, né? Eu vou escolher ele aqui. Escolhi aqui. E veja só o que vai acontecer com o brush branco. Eu clico, olha só, ele aparece lá as barrinhas, uma posição legal, olha só. Só que o que eu vou fazer? Eu vou clarear um pouco essas barras, Ctrl L, vou clarear um pouquinho aqui, mais ou menos assim, para dar a impressão de que é uma barra meio acinzentada. Shift você desliga as máscaras, tá? Então vejam só, eu vou clicando aqui e vou passando aonde eu quero que apareça aqui as minhas barras, ó. Então ele vai dar a impressão de que as barras está realmente entre a parede e a parte que foi descascada. Nós vamos passar aqui grosseiramente mesmo, e já já a gente dá um jeitinho nessa parte aqui que tá meio esquisita. A gente vai limpar aqui já já essa parte, tá? A gente puxa aqui, olha só, com o brush mesmo suave, né? Nós vamos pegar aqui um brush suave, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, pegar um brush de bordas suaves de cor preta. Nós vamos retirar aqui o excesso para que ele fique somente na parede que está descascada, olha só. Certo? Então aqui dá uma impressão bacana de que o cara está realmente preso em alguma coisa e a parede descascou, olha só. Aqui mais ou menos assim. Olha só, aqui assim, eu vou tirar um pouquinho daqui de excesso. Tira daqui de fora. Aqui eu limpo a minha grade assim. Olha só, mais ou menos aqui. Vou colocar aqui, vou limpar e vou fazer o seguinte, vejam só. Vou só consertar a questão do final da grade, que está estranho aqui, essa parte de dentro. Então com a Select Tool eu vou retirar só esses lados aqui que estão estranhos. Deixa eu botar aqui. Está um pouquinho escuro e estão dando um tom diferente para minha barra. Vamos lá. Escolher aqui, vamos botar aqui de lado, um pouquinho assim, e vou deletar só essas partes pretas que eu esqueci de deletar, que estão aqui de lado, interrompendo um pouco a vida da minha imagem. Olha só, mais ou menos assim. Essas pontinhas pretas que estão do lado de cá não estão legais. Ok, volta aqui, e assim eu tenho as minhas barrinhas aí na parede, olha só, onde dá a entender de que tá descascado a coisa. Vai ficar gravado, Hernandes, é só assistir depois no YouTube, tá? Vejam só. O que eu vou fazer para tornar isso aqui um pouco mais real? Que tá muito esquisito isso aqui. Deixa eu ver quem está falando comigo aqui. Vejam só, aqui eu já tonalizei o quarto, tá? Então eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar uma textura qualquer aqui de pedra ou de madeira, ou qualquer coisa do gênero. Então eu posso pegar, vamos supor, essa pedra aqui e fazer o alicerce central da minha porta lá, olha só. Então eu vou pegar aqui, vou diminuir um pouco aqui, mais ou menos assim, e vou fazer o alicerce central da minha porta para que ele fique um pouco mais legal, tá? Mais ou menos assim. Olha só, vou puxar um pouquinho para fora. Ok, mais ou menos assim. Ó, vou botar para cá, arrasto para o lado.
Alguém mais está com problema aí? Caiu ou está ok? Como é que tá aí a questão da imagem da live? Por gentileza, dê um feedback para que eu veja se há algum problema, tá? Alguém mais com problemas aí ou só algumas pessoas? E aí, tudo certo? Beleza, veja só. Eu tenho um porém para essa grade aqui que eu coloquei, porque aqui atrás eu vou fazer o seguinte. Eu vou trabalhar aqui a questão do fundo, onde eu vou procurar aqui Prison. Olha só. Onde eu posso colocar na minha imagem, deixa eu ver aqui. É um cenário meio escuro, para que dê a entender que tem um fundo lá atrás, olha só. Então aqui eu posso trabalhar a questão do meu interior da grade lá, olha só que legal, né? Então vejam só, aqui deixa eu ver aqui se eu abaixo mais um pouquinho aqui assim, aqui ok. Então vejam só, aqui eu posso trabalhar para que ele fique lá no interior da minha grade, né? Para que eu tenha um fundo lá atrás. Então vejam só, nessa parte que eu coloquei aqui, vão ser disponibilizadas assim. Eu vou colocar aqui base porta, onde o que eu vou fazer? Nessa base da porta aqui, eu vou criar uma nova layer, Alt Delete, vou pintar de preto uma pequena sombra abaixo dessa base aqui e vou brincar um pouco com o sombreado aqui assim, mais ou menos. Olha só, vou colocar aqui pretinho, tá? Mais ou menos assim. Filtro Blur, Gaussian Blur, certo? E vou disponibilizar uma sombra mais ou menos assim, onde eu vou diminuir um pouco aqui, para que dê um efeito de profundidade nessa pilastrazinha da porta. Olha só, a mesma coisa eu vou fazer nessa parte de cima, Alt Delete, vou puxar um pouquinho para cima, assim mais ou menos, vou puxar para o lado, e aqui vou até puxar para cá, assim, e aqui eu também vou colocar um blur, onde isso vai dar um diferencial de profundidade na minha imagem, olha só. Então aqui eu posso fazer da seguinte forma, tá? Isso aqui fez com que minha imagem, ó, tivesse um pequeno diferencial de sombra, onde ele dá profundidade na mesma, tá certo? Vou botar aqui 65%, mais aqui 65%. Alguém mais está com problemas aí na questão da transmissão? Vou voltar aqui minha imagem, vou em texturas novamente, olha só. Deixa eu voltar aqui. Vou colocar aqui para ver quantas pessoas tem. Pronto, eu vou pegar outra textura para fazer a fechadura da minha imagem lá, né? Então vejam só, eita que o Windows hoje está pedindo para ativar de novo. Vamos lá, deixa eu voltar aqui, ok. Vou pegar essa textura de metal raspado aqui, olha só. Vou colocar na minha imagem, vou rasterizar. Vou dar um Ctrl L e vou aumentar a claridade dela. Feito isso, olha só, eu vou diminuir aqui assim mais ou menos. Vou colocar na minha grade aqui. Olha só, vou colocar certinho aqui na minha grade, onde ele vai dar a impressão de que é aqui que fica a fechadura da mesma.
Nas minhas barras eu vou clarear também, porque eu também vou colocar uma textura de ferrugem daqui a pouco. Vou colocar isso aqui assim, tá? Mais ou menos aqui, olha só. E vou fazer o buraco da fechadura mais ou menos aqui, assim, olha só. Aqui, Alt, vou até botar uma nova layer, Alt Delete, Pen Tool. Vou colocar aqui assim. Olha só, mais ou menos assim. Botão direito, Mark Selection, ok. Alt Delete. Opa, deixa eu voltar aqui. Deixa eu salvar aqui, gente, que o meu Photoshop deu aquele velho probleminha de... Deixa eu botar aqui, Madness. Deixa eu reiniciar meu Photoshop ligeiramente aqui, que é para ele voltar às funções da Pen Tool. Pen Tool, às vezes ela dá uma falhada. Deixa eu salvar aqui e vou abrir novamente, para que a gente dê continuidade. Tá? Até aí vocês entenderam como é fácil e simples você cuidar de um cenário? Lembrando, isso é apenas a base, a gente vai trabalhar muito nele ainda, mas muito mesmo, para poder ter um resultado satisfatório aí ao final. Vou abrir aqui a nossa imagem que nós fizemos agora, tutoriais, aula. Todas essas aulas já foram feitas na live, tá? Mas que vocês perguntem, vejam só. Então aqui eu vou colocar o buraco da fechadura, olha só, aqui assim mais ou menos. Pen Tool. Vou colocar aqui mais ou menos assim. Botão direito, Mark Selection, ok, Alt Delete. E eu tenho aqui a minha fechadurazinha bonitinha, olha só que legal. Botão direito, 0 pixel, ok, Alt Delete. Eu tenho aqui o botão da minha fechadura, ok. Vamos agora fazer o seguinte, nós temos aqui, deixa eu ver aqui, ok, aqui é a base da porta e aqui a grade. Então nós vamos fazer o seguinte, pegaremos uma textura de ferrugem que nós temos aqui e colocaremos na grade, de forma que ela pegue toda a grade assim, certo? E colocaremos em modo Clipping Mask, ou seja, nós linkaremos essa textura com a layer da grade, olha só aqui. Vamos voltar aqui, deixa eu ver aqui, ok. Clipping Mask. E mudaremos o blend para um blend bacana, que dê para ver que a grade está enferrujada. Vamos botar em Overlay. Ctrl U e tiramos totalmente aqui a saturação, onde a grade já está aí enferrujada, olha só que legal. Feito isso, nós vamos fazer o seguinte agora. Eu vou colocar outra textura de ferrugem lá nessa grade, olha só, aqui assim. Vou botar um pouquinho para cá, um pouquinho para cá. E vou tonalizar essa grade também com o Clipping Mask. Depois eu também vou mudar para Overlay, olha só. E vou tirar a saturação, rasterizando aqui. Tirando a saturação da grade, eu tenho uma grade totalmente enferrujada, beleza? Vou fazer a mesma coisa com a minha fechadura, porém eu vou tirar mais opacidade aqui dessa grade. Vamos tirar aqui mais opacidade para ficar mais legal, beleza, assim. Já termina. Vou aumentar aqui um pouquinho assim e damos um belo ok. Nós vamos falhar essa grade com a Pen Tool. Nós vamos falhar essa gradezinha aqui assim em algumas partes, ou utilizando a minha Lasso Tool. Então nós vamos falhar aqui como um meio de desgaste da nossa grade. Segura o Shift e você vai adicionando alguns pontos aqui e coloca uma máscarazinha, olha só. Então a grade vai sendo totalmente desgastada, olha só aqui assim.
segura o Shift e você vai adicionando alguns pontos onde na máscara da grade você consegue deletar aí alguns pontos, tá? Beleza, falta eu colocar na parte lá da fechadura. Então vou pegar outra textura aqui, coloco lá, boa noite, vou puxar aqui um pouquinho, Clip Mask, modo Overlay, rasterizo, que eu tiro de Smart Object e tiro também a saturação da mesma, onde ele vai ficar bem enferrujado, bem legal aí. Beleza, nós criamos aqui um cenário mais ou menos do jeito que a gente queria. Eu vou voltar nas minhas imagens. Gente, se eu estiver indo rápido demais, vocês me avisem, tá? Então vou pegar aqui nas minhas imagens algumas texturas, como por exemplo esse quarto aqui, que eu vou posicionar ele na posição aqui em cima da minha parede do lado direito. Tá, vou colocar ela aqui mais ou menos assim, vou puxar um pouquinho para baixo e vou fazer o seguinte: com uma máscara eu vou retirar toda essa parte aqui, olha só, e deixo apenas o que me interessa, que é justamente essa parte aqui do chão. Olha só, vou dar um Ctrl T, botão direito, Skill, vou puxar um pouquinho assim, que é para que eu tenha uma posição melhor da minha textura. Olha só, aqui aumenta um pouquinho aqui assim, opa, aumenta um pouquinho aqui de lado. Eu já tenho aqui um posicionamento legal da minha textura, onde com uma máscara eu vou ajustando aqui as partes que me interessam, olha só, delicadamente, tá? Ó, onde eu trago para o cenário a parte que me interessa aí nessa montagem, olha só, mais ou menos assim, que é a parte que está quebrado as pontas, tá? Alguém mais está com problemas de som aí, pessoal? Olha só, mais ou menos aqui assim, tiro aqui um pouquinho. E aqui eu tenho texturizado uma parede no meu cenário, tá? Isso aí fica bem bacana aí para vocês. Vou tirar aqui assim, ok. Não tá não, que Lucas? Tá, beleza. Vejam só, eu vou pegar aqui nas novas imagens, eu vou pegar este room aqui, olha só, onde eu também vou utilizar uma textura do chão, que eu quero pegar um pouco aqui dessa areia, que vai me ajudar bastante na minha imagem. Máscarazinha, e dou uma puxadinha aqui e dou uma ajustada mais ou menos assim. Deixa eu aumentar mais um pouco aqui, olha só, eu coloco aqui a areia no lugar correto, mais ou menos assim. Com uma máscara eu dou uma limpada na maioria das partes aqui assim, olha só. Ctrl U, você mexe com a saturação, olha só, mais ou menos assim. Opa, ok, vou pegar aqui um pouquinho de lado, tiro aqui um pouquinho de textura, mais ou menos assim. E aqui eu tenho texturizado aqui, tiro aqui um pouquinho. E aqui eu volto a minha areia com a Pen Tool, olha só. Eu controlo o que eu quero que apareça, mais ou menos assim, olha só. Então aqui eu tenho a minha sujeirinha no próprio cenário, controlando com a máscara, olha só.
onde dá a entender de que tudo isso aqui não passa de ser o reboco que caiu da nossa parede, lá causando esse transtorno aqui, né, essa sujeira basicamente no cenário, olha só. Então aqui eu tenho a texturização, beleza. Vamos trabalhar com a questão da madeira, onde eu vou pegar minha pen tool e aqui na própria madeira, olha só, com a perspectiva de corte, seguindo a reta da parede lá de trás, botão direito Mark Selection, tá? Ctrl C, vou mostrar, Ctrl V, aqui eu fiz uma cópia da madeirazinha, tá certo? Onde aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar um pouquinho para o lado, olha só, mais ou menos assim, tá? Feito isso, eu vou até botar num grupo, vou botar chão. Deixa eu salvar e reiniciar novamente o Photoshop aqui, que ele deu o novo bug. Às vezes a minha pen tool para, cara, do nada eu tenho que reiniciar o Photoshop. Veja só. Às vezes a pen tool para do nada, eu tenho que realmente reiniciar o Photoshop para que ele volte ao normal. Então, vejam só, copiei a madeira, tá? E por baixo dela eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um breu pintado de preto aqui, mais ou menos assim, olha só. Vou selecionar novamente, Mark Selection, ok, vou pintar de preto. Automaticamente eu já criei um corte, tá? Mais ou menos na proporção certinha, olha só. Ctrl T, botão direito. Deixa eu botar aqui assim. Ctrl T, botão direito, distort, e aqui eu ajusto para que fique certinho, beleza? Feito isso, realmente eu não sei qual é o problema da internet de vocês, não, felizmente. Vou pegar a textura de madeira, tá? Mais ou menos aqui. E vou fazer o seguinte, olha só. Vou pegar um pedacinho de madeira aqui qualquer. Vou levar para lá, tá? Vou diminuir um pouquinho aqui. Mais ou menos. Não, ainda essa parte aqui não vai precisar, não. Aliás, vai. Vou girar aqui mais ou menos. Vou dar um Ctrl T, botão direito, distort. E vou colocar essa madeirinha aqui para que eu tenha uma perspectiva legal na madeira que eu retirei, olha só. Então aqui eu vou poder torná-la em profundidade, torná-la um pouco mais real. Vou escurecer um pouco isso aqui, assim, dessa forma, olha só. Vocês fazendo download não tem como assistir mesmo não, tá? A live está sendo transmitida em 720p, é bem pesada. Então aconselho que vocês fechem tudo para poder assistir. Então vejam só, vou virar aqui um pouquinho, mais ou menos assim. E vou colocar na minha lateral também, da seguinte forma. Ctrl T, botão direito, distort. Vou colocar aqui para que eu tenha uma perspectiva legal de profundidade na minha peça, olha só. Mais ou menos assim. Olha aqui assim. E aqui eu já tirei aquele tom de mais ou menos de peça chapada, né, como o pessoal diz, sem profundidade. E aqui eu já tenho uma peça um pouco mais real em profundidade, olha só, sem precisar de utilizar o 3D, tá? Mais ou menos isso. Feito isso, por baixo da minha layer, no meu pedacinho de madeira,
eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma pequena sombra aqui, para que ele tenha um pouco mais de realidade. Olha só, mais ou menos aqui assim. Mark Selection, ok. Alt Delete, olha só. Vou botar aqui por baixo, mais ou menos assim. Essa imagem aqui, eu vou cortar essas rebarbas que ficou. Mais ou menos assim, deleto aqui. Deleto aqui. E na sombra, eu vou fazer o seguinte, filtro Blur, Gaussian Blur. E tira um pouquinho de opacidade, olha só. Onde aqui eu já vou ter a minha pequena sombra aqui, projetando, tá? Na parede de lá, eu vou dar uma consertada na perspectiva, que não está encostando ainda no chão, lá na quina, agora sim. Vejam só que eu retirei. Você segura o Ctrl, ele dá a perspectiva da coisa. Deixa eu botar aqui para vocês verem. Já vou mostrar aqui mesmo, ó. Por exemplo, segura o Ctrl, ele dá um distort, tá? E realmente eu não uso porque eu esqueço, cara, jura tu. Vejam só, criei aqui. Então eu vou ambientando. O que eu vou fazer agora? Que era para eu ter feito no começo. Eu vou pegar e vou tonalizar o meu cenário com um Ctrl L. Para que isso, Paulo? Para que eu tenha uma imagem um pouco mais clara, para quando eu colocar os efeitos não fique tão distorcido. Então eu vou pegar aqui e fazer o seguinte, layer de ajuste em levels, tá? Bota assim um pouquinho para o lado e vou clarear todas as minhas peças, tá? Inclusive as paredes também vou clarear um pouco, porque quando eu colocar os efeitos finais, ele vai dar um efeito bacana aí e não vai ficar uma imagem escura. Olha só, aqui também vou dar uma clareada com ajuste de levels, olha só, lá atrás. As paredes também eu vou dar um ajuste em levels. Vocês podem estar fazendo isso no começo, tá? Foi porque realmente eu esqueci de ajustar. Então você clareia um pouco aqui, clareia um pouco as texturas também, mais ou menos assim. Levels, Clip Mask, você clareia um pouco as texturas, mais ou menos aqui assim, e deixa realmente mais claro, porque quando a gente colocar os efeitos vai ficar bacana aí. Vamos colocar logo o nosso modelo, o lookinho lá, tá? Pra gente ter um efeito mais legal. Olha ele aqui, ó. Eu já tenho ele recortado, tá certo? Vejam só uma coisa, prestem atenção nessa parte da sombra, porque eu quero aproveitar a sombra que ele já está, ou seja, eu quero recortar ele já com essa sombra aqui, olha só. Então o que eu vou fazer, Paulo? Simples. Com o meu modelo aqui recortado já, eu vou duplicar. Já recortei o meu modelo, tá recortadinho, bonitinho. Então a minha base do modelo eu vou duplicar, vou dar um Ctrl Shift U para tornar em preto e branco, tá certo? Um Ctrl I para inverter minhas cores e um Ctrl L para eu poder clarear e escurecer. Então eu vou clarear aqui, ó, o máximo que eu puder. Notem que a sombra ficou aqui, ó. Então ele ficou as partes que eram escuras claras, porque eu inverti a imagem. Então vejam só, eu inverto essa seleção novamente, tá? Olha só, e vou pintar de branco as partes que eu não quero que apareça no meu modelo. Então eu vou botar aqui mais ou menos assim, olha só. Vou pintar de branco as partes que eu não quero que ele sombreie na minha imagem. Então eu vou pintar aqui mais ou menos assim, tá? Vou pintar aqui também, que eu não quero que crie sombra, ó, mais ou menos assim. E vou fazer o seguinte, eu vou levar o modelo mais esse ajuste que nós fizemos para lá, para nossa imagem, olha só.
vou colocar o bendito aqui, mais ou menos assim. Feito isso, eu vou pegar aqui, vou botar num grupo, Ctrl G, vou botar modelo, e a sombra eu vou colocar em modo multiply. Automaticamente ele já fica com a sombra propriamente dita do próprio modelo, então não preciso fazer mais sombras, ó. Então eu dou uma ajustadazinha aqui embaixo para que eu não tenha tanto trabalho assim, olha só. Então ele já fica com a sombra do próprio modelo e não tem mais do que eu me preocupar, porque a iluminação vai ficar do outro lado. É mais ou menos assim, olha só. Então meu modelo já está com a própria sombra, certo? Se eu retiro a sombra, ele fica flutuando, olha só. Então aqui eu vou tirar um excesso também, mais ou menos aqui. Deixa eu botar aqui um pincelzinho, mais ou menos assim. E aqui no meu modelo, no cinto, eu tenho também uma parte que eu não recortei, olha só. Então aqui eu já tiro para evitar problemas. Pessoal, o que vocês estão achando? Até aí entenderam essa questão? Querem tirar alguma dúvida ou não? Ou posso continuar? Notem que a gente está criando a ambientação totalmente do zero, tá certo? Vamos lá, eu vou pegar aqui mais lugares, mais cenários e vou aproveitar alguns deles. Vamos lá. Eu não sei ainda, estou decidindo aí se vai ficar gravada, tá? Então eu vou escolher aqui uma outra imagem que eu posso utilizar lá no meu cenário, né? Como paredes quebradas, enfim. Deixa eu pegar essa daqui e vou colocar aqui no meu cenário, mais ou menos aqui em cima, e vou colocar para cá assim, aumentando aqui o tamanho mais ou menos assim. Feito isso, com uma máscarazinha e um brushzinho, eu puxo aqui, tiro aqui o excesso, mais ou menos assim, tonalizo uma parte da parede apenas, olha só, mais ou menos assim. Puxar um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para cima, mais ou menos aqui, ó, opa, ok, rasterize. Não, todo mundo pode dar dicas sim, sem problemas. Não, Drop Shadow não é a mesma coisa. O Drop Shadow ele é bem diferente, tá? Geralmente eu nunca utilizo o Drop Shadow, é muito difícil, muito mesmo, ao extremo. Eu não utilizo mesmo, eu não gosto, não acho legal, né? Então, enfim, vou pegar essa textura aqui mesmo, eu não vou colocar nada lá na parede. Eu vou pegar essa textura mais ou menos assim, coloco em Clip Mask, rasterize, Ctrl U, tiro a saturação e ajusto o blend para overlay, tá? Mais ou menos assim, olha só. Então eu tenho aqui uma parede meio que texturizada. Não é a mesma coisa não, é bem diferente você utilizar Drop Shadow e você utilizar uma outra textura ou uma outra sombra, é bem diferente mesmo. Veja só, texturizei aqui, então o que eu vou fazer agora? Eu vou criar a minha bancadinha aqui, aonde vai ficar a minha vela, né? Que eu sempre coloco uma vela aí. Então como é que eu vou fazer isso? Eu vou girar aqui mais ou menos assim, tá?
por cima das texturas, mais ou menos aqui. Num Ctrl T, botão direito, Distort, eu vou puxar aqui assim para a parede, olha só, aqui assim mais ou menos, que é a única coisa que esse camarada vai ter disponível nessa prisão que ele está. Lembrando, nós estamos aqui colocando como seria a mente de um psicopata preso, tá certo? Seria mais ou menos isso aqui. O cara tá louco, alucinado, e vamos colocar os quadros das mulheres que ele poderia ter esqueci de novo, ter assassinado aí, está atormentando a vida dele. Veja só, então eu vou colocar aqui essa partezinha aqui de baixo, olha só, mais ou menos aqui assim, com a retangular Mark Tool, eu retiro aqui os excessos, olha só. Vou botar um pouquinho mais pro lado aqui assim, ó. Vou deixar certinho aqui, ok. Sigo agora, como meu amigo falou, e seguro o Ctrl e vou arrastando aqui para ajustar. Eu sempre esqueço de utilizar retangular Mark Tool. Seleciono aqui novamente, deleto e vou aumentar um pouquinho aqui para o lado, olha só. Então já fiz a minha bordinha aqui, certo, do meu cenário. Porém, ele tem as ranhuras, então eu vou utilizar a textura completa. Não vou utilizar somente a parte de uma madeira só. Eu quero as ranhuras para tornar um pouco mais real. Ctrl T, botão direito, Distort, e vou botando aqui, olha só. Para quê? Para que as ranhuras fiquem iguais, mais ou menos assim, onde ele vai dar continuidade na própria madeira. Olha só que legal. Assim eu vou poder trabalhar a continuidade da madeira, certo? Mais ou menos assim, olha só. E ele vai dar continuidade aí na madeira, dando a impressão de que realmente ela está dobradinha, bonitinha, fazendo aquela curvinha legal aí, bacaninha, olha só aqui assim, ok. Vou pegar agora uma única filepazinha de madeira e vou colocar lá. Lembrando, quando você vai montar alguma coisa, você tem que ter um pouquinho de paciência, certo? Eu sempre costumo dizer, muita paciência, e tem que ter também amor pelo que você faz. Não adianta você fazer duas ou três imagens no Photoshop, receber um elogio, achar que já vai poder sair por aí ensinando, ou até mesmo se achando o máximo. Cara, não é, velho. Até eu tô aprendendo até hoje. Vejam só a banquinha que eu fiz. Então fica aí a dica, certo? Aprendam primeiro para não ensinar errado, que é chato. Porque depois vocês ensinam errado, vem tudo pra mim. Vejam só, o cara tá ficando louco aqui, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou unir essas duas peças e eu vou colocar agora, começar a trabalhar com os quadros, né? Que nós pegamos aí. Eu peguei no deviantart.com. Então vejam só, eu vou pegar aqui minhas imagens e eu tenho alguns quadros meio psicodélicos que eu já peguei pronto, tá? Eu tenho esses dois quadros aqui, onde eu vou pegar a primeira imagem aqui, tá? Vou colocar no meu Photoshop e vou com a retangular Mark Tool selecionar aqui o meu quadro, mais ou menos assim, e dou uma puxada para a minha layer que eu vou colocar lá. Deixa eu puxar assim, essa aqui também eu vou usar, beleza. Veja só, vou levar para a minha layer lá, tá certo? Mais ou menos assim. Olha só que legal.
Onde esse quadro eu vou fazer o seguinte: Ctrl T, botão direito, distort, e vou puxar para cá assim, e vou entrar um pouquinho para cá, olha só, onde esse cara vai ficar atormentado por isso aqui, olha só, aqui assim, beleza. Fiz isso aqui. O que eu vou fazer agora? Filtro Liquify, tá? Vou utilizar o Liquify. Elas são atrizes mesmo, elas não são feitas no Photoshop. Elas são imagens prontas, tá? Vejam só o que eu vou fazer. Eu vou utilizar uma máscara de Liquify e vou marcar aqui o lugar e vou dizer ao Photoshop que nessa parte que eu passei o pincel vermelho, eu não quero que mexa, e vou marcar e fixar essa parte em vermelho, olha só, onde ele não vai mexer nessa parte, ele só vai mexer o que está dentro dele. Então eu vou pegar o meu Liquify aqui e vou fazer o seguinte, ó. Eu vou puxar um pouquinho para fora, fazendo uma profundidadezinha na minha imagem, olha só. Fazer de conta de que ela está realmente entrando e querendo, aliás, querendo sair do quadro, olha só. Olha o antes e o depois da imagem, tá? Isso dá um diferencial. O problema é achar modelo nessa posição, mas dá para fazer. Olha só a diferença do antes e o depois. Ela fica querendo sair do quadro, tá? Acho que eu exagerei um pouquinho na mão dela. Vamos aqui de novo, deixa eu puxar aqui um pouquinho. Liquify, vou puxar um pouquinho aqui para fora assim. E dá a entender de que ela realmente quer sair um pouquinho. Com a máscara eu prendo aqui, eu não quero que mexa aqui assim. Essa parte aqui. E com o Liquify eu puxo o braço um pouco para fora assim, ó. Vou dar um OK. Olha só a diferença. Porém, tem um defeito nesse quadro que está entregando que foi uma montagem. As bordas do quadro. Então o que eu vou fazer aqui? Madeirazinha. Simples, olha só. Boto aqui por baixo. Ctrl T, botão direito, distort. Vou aqui, ó, e vou colocar a minha madeirazinha para que o meu quadro tenha profundidade. Assim eu não vou entregar tão facilmente que é uma montagem tosca. Apesar de que as montagens são consideradas iniciantes, então colocamos aqui, tá, mais ou menos assim, e vou dar um OK. Olha só a diferença de com e sem a borda, olha só. Então ele dá um diferencial. O que eu vou fazer agora? Ctrl B e vou tonalizar o máximo que eu puder para o tom do quadro, tá? Mais ou menos assim. Olha só, vou tonalizar um pouco mais para o tom do quadro, tornando ele um pouco mais legal. Seguro Alt, arrasto, fiz uma cópia, giro e já coloco na parte de cima. Olha só, mais ou menos aqui. Vou aumentar um pouquinho assim, olha só. Aqui, OK. O que eu vou fazer agora? Pen Tool. Vou pegar Pen Toolzinho aqui, ó. Dou um tile aqui, né? Deleto. Pega Pen Toolzinho aqui. Opa. Boto aqui de lado assim. Mais ou menos aqui. Boto para cá. Volto e deleto o excesso. Olha só. Então eu já tenho aqui o meu quadro pronto. Deixa eu pegar aqui um pouquinho dessa, mais ou menos assim, aqui um pouquinho mais pro lado, OK. Ó, opa, aqui deletei. Então o meu quadro já está com bordas, olha só, tá? Vou unir minhas bordas com o quadro, que eu quero uma coisa bem legal. Então vejam só que eu já criei aqui meu quadro, beleza? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar minha segunda imagem. Vou botar aqui. Olha só. Só que veio com a borda do cenário. E eu não quero isso aqui. Então com a
select aqui, eu vou selecionar, deletar e ok. Ctrl T, botão direito, distort, e vou distorcer novamente para a mesma posição. Mais ou menos aqui assim, olha só. Ele sendo atormentado pelas mulheres de que ele violentou. Esse cara foi preso por assassinato. E ele está sendo atormentado pelos espíritos das mulheres que ele mesmo maltratou. Tá, então vou colocar aqui, deixa eu organizar essas layers, vou botar aqui mesa, vou botar aqui quadros. Gente, a internet hoje está com a qualidade boa, tá? Vocês têm que rever a qualidade de vocês na hora que vocês vão fazer ou assistir a live. Vocês têm que desligar certas coisas, porque se a live começar e vocês estiverem com tudo ligado, ela pode dar lag. Coloco aqui por baixo, lembrando, estou transmitindo a 720p. Ctrl T, botão direito, distort. Não se preocupem, eu vou colocar no YouTube, tá? Pelo fato de algumas pessoas não conseguirem assistir. Vou colocar aqui mais ou menos assim, olha só, na posição certinha de profundidade do quadro, ok, tá? Vou pegar mais um aqui, ó, sempre utilizando, olha só, mais ou menos a mesma, uma madeirinha, apenas, e lembrando que a gente fez esse cenário, essa bancada, algumas partes dos quadros, apenas com um pedacinho de madeira, tá? Vejam só, vou colocar aqui, vou aproximar bastante, vou ajustar aqui assim. Aqui vai ser da mesma forma, aqui também, olha só, ok, mais ou menos assim. Vou diminuir até um pouco aqui, que é para ficar mais legal assim. Vou unir os dois. E com a Pen Tool ou a minha Polygonal Lasso Tool, eu faço aqui, olha só. Pego aqui embaixo e só lazer, deletando aqui e unindo ao quadro, tá? Vejam só, fiz isso aqui, ele está sendo atormentado. Vou colocar um pouquinho para o lado aqui, pouquinho para o lado aqui, lembrando que a iluminação do quadro estão dos dois lados. Vejam só, iluminação do cara, do meu modelo, está do lado direito, tá? Do quadro do lado direito e do quadro do lado direito. Isso tem um motivo específico para isso, daqui a pouco nós faremos. Então vejam só, aqui eu tenho uma corrente, umas correntes que eu já recortei para esta aula. Então eu vou fazer o seguinte, vou pegar aqui essa corrente, vou levar para a minha imagem lá. Opa, deixa eu tirar aqui, o quadro eu já utilizei, não quero. O quadro eu já utilizei, não quero. Vou levar minha corrente aqui, notem que ela tem uma pequena curva. Então o que eu vou fazer? Edit Puppet Warp, vou colocar 3 pontos, um no meio e um nas pontas, e vou ajustar aqui, deixar ela um pouco mais reta, né? Eu fiz a questão da marionete. Vou girar aqui, mas Paulo, a corrente ela está um pouco escura, então dá um Ctrl L e puxa para o lado, levels no modo tons, né? Nos midtones, então eu vou poder controlar um pouco mais. E vou colocar minha corrente aqui, puxo segurando o Alt, coloco aqui mais ou menos, tá? No teto assim, ó. Olha a perspectiva de ajuste, onde aquela corrente está seguindo a mesma perspectiva do teto, tá? Então, mas só que, Paulo, é que essa corrente tá aqui, não deu certo, porque ela tá pequena, e eu não queria aumentar para não ficar dois tamanhos. O que que eu posso fazer? Dá um Ctrl J e arrasta para baixo, olha só.
É simples. Fez isso, tá? A corrente já se uniu aqui. Você une um elo só com o outro, e o outro que você colocou, você simplesmente deleta, olha só. E os elos vão ficar unidos aqui assim, e você dá um Ctrl E, já está unido aqui as correntes, olha só. Vou pegar essa corrente aqui, segurar o Alt, vou arrastar aqui para baixo, que eu quero mais uma corrente aqui. Vou colocar mais ou menos, deixa eu ver onde é que eu vou colocar, na mesma reta aqui assim, tá? Seguro o Alt, arrasto, puxo um pouquinho para baixo e vou procurar um elo que fique juntinho, mais ou menos assim, olha só, mais ou menos aqui assim. Então eu deleto o elo de cima, eu apago aqui um pouquinho, mais ou menos assim, e o de baixo também eu vou apagar um pouquinho assim, tá? Então aqui eu já tenho a minha corrente. Seguro o Alt e arrasto lá para o outro lado também, olha só. Vou botar aqui, mais ou menos assim, ok, e vou deletar essa parte aqui, beleza? Lene, tenta ver se é algum plugin, tá? Pode ser plugin, tá certo? Veja se o plugin do Flash está instalado. Seguro o Alt aqui, puxo para cá. Olha só. Seguro o Alt, puxo para cá novamente, aqui em cima, mais ou menos aqui. Olha só. Seguro o Alt, puxo para cá. Seguro o Alt, puxo para cá. Então eu já tenho aqui mais ou menos assim a perspectiva das correntes, olha só. Vou unir todas, tá? E vou deletar aqui os excessos, olha só, aqui assim, aqui também. Então as minhas correntes já estão posicionadas, ó. Só que, Paolo, cara, se eu disser a você que eu não sei fazer fly, você acredita? Sério mesmo, na boa. Eu não sei fazer fly, cara. Juro a você. Vou pegar uma dessas correntes com a Mark Selection, na Retangular Selection Tool, Ctrl C, Ctrl V, e vou arrastar para a minha mesa. Por quê? Porque ela também vai ser o ajuste da minha mesinha aqui, olha só. Vou tirar aqui um pouquinho. Vou girar aqui. Ó, então ele vai ser o ajuste da minha mesa. Um aqui, seguro o Alt, outro aqui, Ctrl E, e aqui com uma máscara eu ajusto legalzinho assim, mais ou menos assim, olha só, no buraco lá, para que dê a entender de que ele está saindo de dentro daquele buraco. Sei não, velho, nunca fiz. Não me mande eu fazer fly não. Olha só. Então aqui eu vou aproveitar o próprio cenário para que a corrente saia de dentro do buraco da parede. Olha que legal. Beleza, olha só. E aqui eu vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui, ó, com a própria máscarazinha e vou linkar aqui assim, para que eu tenha a corrente presa mais ou menos aqui assim, olha só. Olha só que legal. Essa daqui eu vou dar uma ajustada, eu vou selecionar ela aqui e vou puxar para o lado assim. Opa, eu vou puxar para o lado assim, mais ou menos aqui. Olha só aqui assim, ok. Eu já tenho pronta aí a parte que está segurando a minha bancada, certo?
Beleza, Paulo, o que eu vou fazer agora? Teia de aranha, nós vamos colocar algumas teias, então eu vou botar aqui web, spider web aqui, olha só que legal. Então vejam só, eu tenho algumas teias aqui, certo? Onde eu vou pegar essa primeira aqui e vou fazer o seguinte: Ctrl J, Ctrl Shift U, Ctrl I para inverter a seleção, Ctrl L para que eu tonalize de preto algumas partes e de branco as outras. Vou fazer isso aqui. Canais, Ctrl clique no Blue, volto as layers normalmente, inverto a seleção com Ctrl Shift I, Ctrl C, Ctrl V. Aqui eu já cortei as minhas teias de aranha, olha só. Ctrl Shift U para torná-las preto e branco. E aqui eu já tonalizei, eu já peguei algumas teias, olha só. Onde eu posso colocar com o Ctrl T, botão direito, o Warp. Eu posso colocar aqui em alguns pontos, olha só, aqui no cantinho da minha parede, mais ou menos assim. Máscarazinha, e eu posso ajustar aqui mais ou menos assim, olha só, e fazer com que as teias fiquem lá no cantinho bonitinho. Vou pegar uma outra teia, tá, que é esta daqui, e vou utilizar o mesmo processo. Ctrl J, Ctrl Shift U, Ctrl I para inverter, Ctrl L. Então aqui eu vou ajustar os pretos mais pretos, os brancos mais brancos. Vou em canais, seguro o Ctrl, aperto, dou um cliquezinho aqui, volto para Layers, inverto a seleção com Ctrl Shift I, volto a minha base, Ctrl C, Ctrl V. Já cortei também as minhas teias, olha só. Boto aqui, mais ou menos assim, ó. Ctrl Shift U para torná-las preto e branco. Vou colocar aqui, e com uma máscara eu posso ajustar a suavidade aqui para deixar elas presas no teto, olha só. Então aqui vejam que ficou bem bacana essa questão da teia, ficou bem legal aí, ficou bem real essa teiazinha aqui, tá? Bom, Paulo, e agora? O que a gente vai fazer para tonalizar o restante do cenário? Tá meio cru. Vamos começar aqui, pegando uma textura de madeira, certo? Madeira não, de ferrugem, que eu tenho aqui bastante. Então vamos pegar aqui a primeira layer de ferrugem. Ctrl T, botão direito, distort, vou distorcer na proporção do cenário aqui, mais ou menos, olha só que legal. Vou botar aqui, vou puxar um pouquinho para o lado aqui assim, e vou colocar em modo overlay. Vou rasterizar para tirar de Smart Object, Ctrl U, e tiro aqui um pouquinho de saturação, olha só. Deixa eu botar aqui Multiply para ver. Multiply ficou mais bacana. Ctrl L e vou aumentando aqui um pouquinho, mais ou menos isso. Nessa mesma textura, seguro o Alt, arrasto a textura para cima do meu pedacinho de madeira e coloco em Clipping Mask. Automaticamente eu já fiz aqui a textura do chão, onde com uma máscarazinha preta eu vou tirar aqui o excesso, mais ou menos assim. Olha só. Beleza. Esse cenário que eu tonalizei aqui, que eu fiz com areia, essa parte aqui, ó, mais ou menos assim, tá? Nós vamos tonalizar aí este cenário da seguinte forma. Vamos colocar uma layer de levels, vou escurecer um pouquinho aqui assim, mais ou menos assim, olha só. Beleza? Então, debaixo do meu banquinho, tá, da minha mesinha,
eu vou fazer o seguinte. Com a Pen Tool eu vou fazer isso aqui, olha só. Vou pegar aqui mais ou menos assim. Ó, mais ou menos aqui. Assim. Eu vou dar uma ajustada lá. Alt Delete, tá? Onde é que é? Aqui no cantinho, né? Aqui é a máscara, aqui é a textura que eu coloquei, que ficou aparente. É só fazer isso aqui, ó. Nós vamos trabalhar o chão ainda, tá? Não se preocupem. Então vejam só. Aqui embaixo da textura da mesinha eu vou colocar um blurzinho. Tá certo? Nós vamos colocar mais ou menos assim. Fazer um pouco grande. Vamos diminuir um pouco a opacidade aqui da layer, mais ou menos assim. Com uma máscara, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ajustar aqui assim, para que torne uma sombra, onde a sombra vai ficar já foi ajeitado, já a barra preta já está ok, já foi totalmente ajeitada. Vejam só. Tá, vou repetir. Eu crio uma nova layer abaixo da bancada. Com a Pen Tool eu coloco uma sombra seguindo o formato do chão, olha só. Boto aqui mais ou menos, sigo reto aqui e volto seguindo o formato do chão e da quina da parede, tá? Mais ou menos assim, olha só. Pego aqui e fecho a minha sombra, tá? Mais ou menos assim. Beleza? Alt Delete. Eu preenchi aqui minha sombra, não preenchi? O que que vai acontecer? Filtro Blur, Gaussian Blur, certo? E vou colocar um blurzinho aqui, ok. E vou diminuir a opacidade dessa sombra, mais ou menos assim. Só que o que que acontece? Eu vou colocar uma máscara e com um brush de cor preta, eu vou simplesmente suavizar as bordas da minha sombra. Para quê? O que que acontece, Paulo? É o seguinte, quando a sombra ela sai da base, ela sai totalmente dura aqui, ó, e ela vai se dissipando conforme ela cai no ambiente, tá? Isso é normal. Então aqui eu posso colocar assim mais ou menos, e notem que ficou uma sombra bem real, uma coisa bem bacana, né? Olha só, onde aqui eu coloco o pincel um pouco maior e aqui eu ajusto mais um pouco, coloco uma nova layer e aqui embaixo em Clip Mask eu coloco uma sombra um pouquinho maior. Deixa eu botar aqui assim, e aqui eu coloco uma sombra um pouquinho maior assim, diminuo um pouquinho a opacidade, mais ou menos assim. E com a Erase Tool eu deleto aqui esse excesso, olha só. Assim eu tenho uma sombra um pouco mais real, tá? Mais ou menos assim. Então o que que eu vou fazer? Veja só. Abaixo do modelo eu também vou criar uma outra sombra. Veja só aqui. Vou pegar aqui no modelo assim. Olha só. Vou botar para cá, mais ou menos aqui assim. Vou subir a tábuazinha aqui, vou fazer a sombra, vou descer a tábua, vou pegar um pouquinho do cenário aqui assim mais ou menos, e vejam só o que que eu vou fazer, tá? Olha só, vou pegar aqui assim, desço aqui e aqui. Ó, marcas, opa, volta aqui. Mark Selection, Alt Delete aqui na layer abaixo do meu modelo, olha só. Tá? Certo? Filtro Blur, Gaussian Blur. Tá um blurzinho um pouco menor. Diminui-se a opacidade dessa sombra aqui mais ou menos. Com uma máscara eu faço isso aqui, ó. Olha só, eu faço isso aqui e eu já tenho aqui
a sombra do meu modelo projetada de uma forma mais legal, olha só. Atrás dos quadros eu vou fazer a mesma coisa, onde eu vou fazer aqui da seguinte forma, olha só, pegar aqui grande, pego aqui na mesma perspectiva do cenário, tá? Boto para cá assim, aumento aqui e faço isso aqui. Mark Selection, certo? Alt Delete, olha só. Filtro Blur, Gaussian Blur. Aumentar o blurzinho aqui um pouco maior, porque ele está mais afastado da parede, tá certo? E vou diminuir aqui a opacidade, olha só. Então eu criei a sombra do quadro, mais ou menos assim, olha só. Então o quadro já está sombreado. O que eu vou fazer agora? A sombra do quadro em cima do quadro. Como? Eu vou fazer aqui uma ponta aqui mais ou menos assim, olha só. Botão direito, Mark Selection, ok. Alt Delete. Filtro Blur, Gaussian Blur. Vou diminuir o blur porque ele está mais próximo do quadro. Diminui-se a opacidade mais ou menos assim. Vou puxar um pouquinho para o lado aqui assim. Ó. Seleciono o formato do quadro, inverto e deleto. Automaticamente esse quadro aqui vai estar fazendo uma sombrazinha no outro quadro. Vou colocar uma máscara e vou tirar um pouquinho de opacidade aqui assim. Até aí, vocês entenderam essa parte? Vou salvar aqui. Tá, mais ou menos assim. E tem um pedaço de madeira em pé ali, que eu não sei como é que aquilo foi parar ali. Tudo bem. Aqui, ok. Deixa eu ver aqui a parte das grades. Aqui, ok. Deixa eu tirar um pouquinho desse excesso aqui que ficou das grades. Ótimo, esse aqui vai ficar totalmente dessaturado. Ok. Olha só o que a gente fez. Eu vou botar agora uma vela. Olha. Essa velinha aqui que eu não vou pegar. Eu vou pegar essa velinha aqui e vou botar essa camarada lá na imagem, tá? Só que eu vou pegar a pen tool e vou recortar todo esse foguinho aqui assim, olha só. Então eu vou recortar aqui, vou puxar ali. Rapidinho a gente recorta isso aqui para que a gente tenha um resultado satisfatório. Eu vou pegar aqui assim. Olha só, vou recortar toda essa chama, toda essa vela derretida aqui assim. E a gente vai colocar lá no cenário para que tenha um resultado melhor, tá? Vou puxar para cá assim um pouquinho. Essa parte aqui puxa assim. Vou puxar para cá assim, mais ou menos. O que vocês estão achando da aula, pessoal? Tá legal? Tá informativa? Vou puxar para cá assim. E vou mostrar para vocês a questão da sombra da vela, como vai ser interessante a gente fazer. Aconselho que vocês fiquem até o final, tá? Sei que está um pouco tarde, mas vale a pena aí a gente fazer essa aula aí. Quem lembra das primeiras lives, que as lives eram meia-noite e 1h da manhã? Acho que vocês não chegaram a pegar essa época não, né? As lives, elas eram 1h da manhã, meia-noite. Olha só. Vou levar minha velinha para lá. Vou tirar aqui, eu não vou precisar dessa corrente agora. Vou levar minha vela para lá, para minha imagem. Olha só, vou botar aqui em cima do meu balcão, né? Da minha mesinha aqui assim. Cadê a mesinha? Deixa eu ver aqui.
Olha só. Vou dessaturar um pouco essa imagem, que eu não quero ela saturada, olha só. Tiro um pouco de saturação. O meu modelo eu esqueci de dessaturar e clarear. Eu vou botar aqui um clareamento um pouco maior nele, mais ou menos assim. E também vou dessaturar essa imagem para que fique melhor assim, olha só. Tudo dessaturado. Então vejam só, vou pegar aqui a mesa, dessaturei, vou clarear um pouco essa mesa. A gente já está acabando, tá, pessoal? Paciência que a gente já está acabando. Vamos partir para a sombra dessa vela. Paulo, como é que vai ser a sombra dela? Que eu estou por fora. Vamos lá. Nova layer. E vou fazer o seguinte, olha só. Primeiro a sombra aqui, mais ou menos assim. Olha só como é que eu vou fazer a primeira sombra. Tá? Deixa eu reiniciar aqui o Photoshop novamente, que ele deu um novo bug. Certo? Então eu também vou já ter que dormir. A esposa chama. Deixa eu fechar aqui. Ok. Ok. Deixa eu abrir novamente. Meu Photoshop está fazendo isso. Às vezes a Pentool trava, não funciona mais. Pronto, deixa eu abrir aqui. Vejam só a sombra, como é que vai funcionar. Ah, meu filho, não sei, cara. Eu não sei se foi os plugins que eu botei. Eu não sei, realmente ele faz isso. A Pentool para de funcionar. Vejam só, vou botar aqui a primeira sombra, que vai ser desta forma, olha só. Mais ou menos assim. Ó, bota aqui e aqui. Paulo, por quê? Eu vou explicar o porquê dessa sombra aqui, tá? Pelo seguinte, essa sombra foi feita devido à vela, tá certo? Essas duas velas estariam iluminando essa vela aqui de trás. Então eu vou diminuir, vou colocar uma máscara, vou botar aqui sombra 1. E vou colocar os três dentro de um grupo e vou botar a vela. E vou fazer o seguinte, nessa sombra 1, uma máscarazinha, e vou clarear aqui um pouquinho dos lados, olha só, mais ou menos assim. Ok, sombra 1. A sombra 2 vai ser a cópia desta aqui, aqui mais ou menos um pouco menor, porém um pouco mais clara, olha só, mais ou menos assim, e um pouco menor, aqui assim. A sombra 3 vai ser essa daqui também, virada para cá assim, um pouquinho mais para cá, ok, e também um pouco menor, porque essa vela aqui está projetando a sombra para lá. Eu vou até fazer em gráfico para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Vejam só, essa vela aqui, ó, opa, cadê o bagaço? Ah tá, eu tô com conta-gota. Vamos botar aqui vermelhinho, beleza. Olha só. Essa sombra aqui, opa, bota por cima. Chega. Essa sombra aqui, essa vela está projetando a sombra para lá dessa vela aqui, tá? Beleza. Essa vela aqui está projetando a sombra dessa vela aqui para cá. Tá? São três sombras. E as duas velas estão projetando a sombra do meio. Porém, a sombra do meio eu vou ter que torná-la um pouco mais suave, mais ou menos assim. Mais ou menos aqui assim, beleza? Essa é a primeira regra das sombras das velas, ó. Essa aqui eu vou tornar um pouco mais suave, mais ou menos assim. Olha só, opa. Mais ou menos assim, um pouquinho mais suave, entre aspas, mais ou menos assim. Deixa eu ver aqui, tá um pouquinho de lado aqui, um pouquinho aqui. Ok, beleza.
Continuando, criamos uma nova layer com um brushzinho de bordas suaves, projetamos essa sombra para cá, uma sombra para cá, olha só, uma para cá, e a gente vai projetando essa parte aqui. Colocamos uma opacidade um pouco maior. Com um brush, com uma máscarazinha, nós retiramos o excesso das pontas, olha só. Calma, a gente chega lá. Aqui vou tirar um pouquinho. Nova layer. E vou criar uma outra sombra aqui dentro, mais escura, olha só, mais assim. Nova layer. E vou criar uma sombrazinha aqui, olha só, aqui. Mais ou menos assim, outra aqui. Uma maior aqui, assim. E uma aqui. Diminui essa opacidade um pouco mais. Tá, beleza, então. E aqui eu tiro um pouco de opacidade, olha só. Também aqui um pouco de opacidade aqui, assim. Então aqui eu tenho uma sombra legal das minhas velas. Porém, na parede lá atrás também vai fazer sombra. Como, Paulo? Simples. Ela vai fazer sombra devido à questão da corrente. Então eu vou fazer o seguinte, nova layer. Ctrl clique nas correntes, olha só. Deixa eu achar aqui as correntes. Bancada, cadê a bancada? Mais ou menos aqui assim. Deixa eu ver aqui a bancadinha. Deixa eu ver aqui onde é que ela tá. Deixa eu ver aqui, esse aqui não. Vamos ver esse aqui não. Ixi, agora me perdi nas correntes aqui. Cadê as correntes aqui? Peraí. Vela, mesa. Tá dentro da mesa. Deixa eu ver. Tá aqui as correntes. Vou dar um Ctrl clique aqui. Pinto de preto essa corrente aqui assim. Não estão no site. Eu vou disponibilizar ainda. Então vejam só. Eu vou colocar aqui essa corrente na posição aqui mais ou menos. Vou cortar essa corrente aqui e vou girar ela para cá mais ou menos assim. Olha só. Feito isso, vou dar um blurzinho nela aqui, mais ou menos assim. Olha só. E vou fazer o seguinte, diminuir a opacidade e com uma máscarazinha ajustar aqui a questão da sombra dela, olha só. Mais ou menos assim. Vou diminuir aqui um pouquinho e vou girar assim, ó. Ok. Máscarazinha, eu já projetei a corrente, a sombra da corrente ali na parede, beleza? Deixa eu ver aqui quantas pessoas ainda tem. 26, beleza. Vou salvar, tá? Bom, feito tudo isso, o que eu vou fazer agora? Eu vou cuidar das quinas do meu cenário para não ficar aparente, para a gente finalizar essa imagem, para a gente poder ir dormir. Deixa eu ver aqui o que eu posso colocar ali. Ótimo. Vou colocar o seguinte, veja só. Vou pegar essa quinazinha aqui, olha só, e vou levar para lá, para minha imagem, ó. Ctrl T, botão direito, horizontal, e vou botar aqui assim, mais ou menos isso, olha só, mais ou menos assim, ó. Ctrl T, Warp, e vou puxar aqui para cima assim. Feito isso, com uma máscarazinha, e vou colocar por cima do cenário aqui mais ou menos, dentro do grupo do cenário, máscarazinha, e retiro aqui o excesso, para que ele fique mais bacana aqui na minha quina, olha só. Mais ou menos assim. Ó. Então a minha quina ficou um pouco suja.
Olha só, aqui assim. Opa, vamos voltar aqui. E aqui ficou um pouco suja, né? Então dá para dar um diferencialzinho aqui. Essa questão daqui, beleza? Feito isso, eu vou tonalizar com o Ctrl B para deixar um pouco mais avermelhado assim, que fique mais legal aqui assim, ok? Dou um Ctrl L, escureço um pouquinho aqui para que fique mais bacana. Olha só, na própria máscara. Beleza, olha só o que foi que eu fiz. E vou tonalizar apenas o teto para que ele fique mais legal, olha só. Amanhã eu vou tentar colocar as imagens já. Olha só a textura de ferrugem no teto para tornar algo mais legal. Clip Mask, Overlay, torno rasterizado, tá? Ctrl U e retiro a saturação aqui para deixar uma coisa mais louca aqui assim. Feito isso, nova layer, e vou fazer o seguinte com a Elliptical Tool. Eu vou fazer uns buracos aqui para dar a entender de que é aqui que as correntes estão saindo, olha só. Seguro o Alt, ajusto aqui, mais ou menos assim. Seguro o Alt, boto para cá assim mais um pouquinho. Seguro o Alt para cá, seguro o Alt para cá. E vou fazendo aí essa questão dos buraquinhos, olha só. Aqui e aqui. Vou unir tudo. Feito isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou nas correntes lá. Cadê aqui as correntes? Vou nas correntes aqui, coloco uma máscara e faço o seguinte efeito. Olha só, torno elas um pouco mais escuro. Aqui dá a impressão de que elas estão saindo dos buracos no teto, tá? Vou ver se eu consigo. Feito tudo isso, nós vamos fazer o seguinte agora, para finalizar essa imagem, tá? Deixa eu ver aqui. Beleza. O pessoal tá tão calado aí, rapaz. Color Lookup em Moonlight, certo? Vou colocar isso aqui por cima de tudo, aqui assim mais ou menos, olha só. Vou diminuir a opacidade para 70%. Outro Color Lookup em Film Stock e vou diminuir para 50%. Vou colocar os dois dentro de um grupo, certo? Depois disso tudo, o que eu vou fazer agora? Saca só, vou botar aqui efeito noite, crio uma máscara, brush preto e faço isso aqui, saca só. Ó, mais ou menos aqui assim, certo? Aumentar aqui um pouquinho, que aqui vai ser o raio da luz, olha só. E aumento aqui dessa forma, tá? Feito isso, nós vamos fazer o seguinte, diminuir um pouquinho aqui essa opacidade, Ctrl Alt Shift E, e vamos começar a trabalhar aqui com o Nik Software, olha só. Ctrl Alt Shift E para unir todas as camadas. Eu vou abrir o meu Nik Software, que é um filtro de finalização de cor, né? Esperar abrir aqui um pouquinho, certo? E aqui eu vou utilizar um efeito chamado, eu posso utilizar o Bleach Bypass, tá? Onde eu vou aumentar aqui o brilho e vou dar um OK. Certo? Feito isso, o que eu vou fazer agora? Veja só.
Eu vou tornar ele um pouco mais suave, aqui com 30%, e vou colocar uma máscara de cor preta. Com um brush branco, eu vou passar em algumas partes aqui, olha só, como no chão, tá? Os filtros já estão no grupo há séculos. Nas paredes, nas grades, olha só. Um pouco nos quadros, mais ou menos assim. Um pouco no meu modelo e um pouco aqui nas velas, ó. Beleza. Vou tirar aqui o efeito, ele deu uma tonalizada melhor. Tirar aqui, botar 25%. Ctrl Alt Shift E, novamente para unir as camadas. Filtro Nik Software Color FX Pro 4. E vou colocar um filtro chamado Brilliance and Warmth. E vou aumentar aqui a tonalidade do warmth dele. E vou aumentar a saturação, mais ou menos assim, olha só. Vou aumentar a porcentagem disso aqui. Vou adicionar um filtro aqui em cima, ADD Filter. E vou escolher o Classical Focus. Olha só. Vou escolher aqui o Classical Focus. Beleza? Eu vou adicionar aqui o Classical Focus, vou adicionar detalhes. Se eu diminuir aqui o brilho um pouquinho, mais ou menos assim. Não ficou legal, deixa eu tirar aqui ele. Vou tirar ele aqui. Vou colocar outro no lugar. ADD Filter. E vamos colocar aqui, tentar o Detail Extractor, mais ou menos assim. Extração de detalhe, vamos colocar aqui contraste, mais ou menos assim. E vamos dar um OK. Mais ou menos assim. Olha só o que vai acontecer. Ficou bem bacana esse efeito. Agora eu vou dar um Ctrl Alt Shift E. Vou em filtro Red Giant Software e vou no Light Factory, certo? Que é uma fábrica de lens flare, mais ou menos assim. Vou colocar aqui na minha vela aqui, mais ou menos assim, tá? E vou escolher um flare que mais combine com a minha imagem, tá certo? Eu vou colocar aqui mais ou menos. Deixa eu ver aqui um bacana que fique legal para a minha imagem. Olha só, deixa eu diminuir aqui o zoom. Deixa eu aumentar aqui o zoom um pouquinho assim. Deixa eu ajustar aqui para a gente poder ver legal aqui. Botar aqui, aumenta o brilho. Não tá muito esquisito assim. Deixa eu ver outro aqui. Vamos ver esse aqui. Não, esse aqui não. Esse aqui não também. Esse aqui tá legal, olha só. Esse aqui não, esse aqui não. Não. Vou escolher um bem sutil que fique bacana aqui. Olha só. Diminui-se um pouquinho o brilho, mais ou menos assim. E dou um OK. Olha só. Mais ou menos assim, ele já deu um diferencial na minha imagem. Ctrl Alt Shift E e vou no meu Nik Software novamente. E vou colocar o Brilliance and Warmth aqui. Eu vou aumentar um pouquinho a saturação, um pouquinho aqui o brilho. Mais ou menos assim, um pouquinho mais amarelado aqui, ó. Mais ou menos assim. Olha só que legal. Percentual de iluminação, dou um OK. Olha só. Deixa eu tirar aqui.
um gradientezinho aqui, mais ou menos assim. Em radial, vou inverter aqui a questão da proporção, diminuir, aumentar aqui a escala, mais ou menos assim. Vou dar um OK, tá? Vou diminuir aqui um pouquinho e com uma máscarazinha eu aumento aqui, assim, olha só. Mais ou menos aqui. E deixo esse cara totalmente escuro aqui, viajando na maionese. Ctrl Alt Shift E e finalizo com o Viveza, onde o Viveza eu vou dar uma vida um pouco maior nessa imagem. Essa um tom um pouco mais amarelado, um pouco mais para cá, um pouco mais pro red aqui, assim. Swarmth eu vou ajustar assim. Shadows Detail eu vou botar aqui para cá um pouquinho. Saturação vai ser aumentada, estrutura vai ser aumentada, a saturação também e o brilho também, olha só. Dou um OK. E tá aí finalizada a imagem de uma forma bacana aí para vocês, beleza? A imagem já finalizada, tonalizada. E é isso aí, pessoal. A gente finalizou aí a imagem de hoje, certo? Totalmente criada do zero, com todas as layers, tudo bonitinho, tá? Onde foi criada uma ambientação aí para que dê um pouco mais de medo, uma coisa que o cara tá louco aí. E ficou bem bacana aí para vocês. Tem um detalhe aqui que eu esqueci, que foi justamente isso aqui, ó. Essa parte aqui do teto, onde eu vou dar continuidade da seguinte forma, que eu esqueci de consertar. São detalhes que fazem a diferença, olha só. Mark Selection. Eu que agradeço a presença de vocês, tá? Lembrando, adquiram os DVDs do grupo, tá certo? No site. Não deixem de assistir as próximas aulas. Amanhã temos live, lembrando da live marcada que a gente marcou aí, tá? Não esqueçam de comparecer à live.